A história de dois países, Brasil e Paraguai, pode ser dividida em duas épocas, antes e depois da construção da Ponte Internacional da Amizade, que mudou toda uma região. Para entender melhor, vamos voltar à década de 50. Naquela época, a cidade de Foz do Iguaçu possuía 15 mil habitantes e a economia ainda girava em torno do transporte da madeira, mas para chegar ao país vizinho era necessário utilizar uma balsa. Ao longo do tempo, essa realidade foi mudando e no dia 14 de novembro de 1956, a história da região começou a ser reconstruída com o início das obras da Ponte Internacional da Amizade, que foi inaugurada em 27 de março de 1965. Realiza-se um antigo sonho paraguaio, sua ligação rodoviária com o Brasil e o acesso ao Atlântico, através Paranaguá. O evento contou com a presença do então presidente do Brasil, Castelo Branco, e do Paraguai, Alfredo Stroessner, que, a partir de um aperto de mão, firmaram a ligação entre os dois povos irmãos. Entre os itens básicos para a construção, foram utilizadas 350 mil sacas de cimento, 2.300 toneladas de ferro, além de um volume aproximado de 44 mil metros cúbicos de concreto e 7 mil metros cúbicos de madeira. Essa arquitetura foi construída pensando na navegação e é considerada o maior arco em concreto do mundo. Além disso, a ponte possui 78 metros de altura, 13 metros e 50 centímetros de largura e uma pista de rolamento com 9 metros e 50 centímetros. Todo o projeto foi desenvolvido pelo governo brasileiro e, na época, foram gastos 2,5 bilhões de cruzeiro para a construção. Fazendo uma atualização para 2012, foi investido na Ponte da Amizade mais de 40 milhões de reais. E depois de todos esses anos de história, é ela que proporciona a travessia diária de mais de 30 mil pessoas, em moto, carro, ônibus, caminhão ou simplesmente a pé. Uma verdadeira tropa que utiliza a construção tanto para o turismo quanto para o trabalho, mas que nem imagina como tudo aconteceu, como é o caso do mototaxista Laertes, que há 2 anos tira o sustento da família atravessando diariamente a ponte. Muitos brasileiros atravessam a ponte para buscar o seu sustento, como é o nosso caso, os mototaxistas, né? Mas enquanto alguns trabalham, outros apenas curtem a travessia e pensam nas comprinhas do outro lado, como Dona Maria, que pela primeira vez tem a oportunidade de conhecer a ponte e vê na construção uma maneira de unir as fronteiras. Eu acho uma coisa bonita, eu acho que todos os países deviam se unir assim, não só os países, as pessoas deviam ser mais amigas. A Joyce também tem a sua primeira experiência por aqui e acha a paisagem linda, mas vê que esse monumento, que tem tanta história, poderia estar diferente. A infraestrutura poderia ser um pouquinho melhor, né? Na verdade, assim, o que a gente vê poderia ser mais elaborado, mais bonito, né? Mas calma, Joyce. De acordo com o supervisor do DENIT de Foz do Iguaçu, órgão responsável pela manutenção da ponte, já existe um projeto para melhorar a estrutura. Nós temos uma programação da Superintendência Regional do DENIT no estado do Paraná que prevê que após a conclusão da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, a possibilidade de utilizá-la para desviar o tráfego de veículos, que hoje está em torno de 40 mil veículos da Ponte Amizade, para essa nova ponte, e a gente teria as condições de fazer as obras que são necessárias na ponte. Mas essa construção não te leva apenas ao paraíso de compras. Com seus mais de 550 metros de comprimento, a ponte é responsável pela ligação não apenas de 2 países, mas sim de 2 povos, 2 culturas e 2 histórias que convivem diariamente com muita tranquilidade, fazendo jus ao nome Ponte da Amizade. E para os que têm medo, a segurança na travessia é garantida, já que a ponte foi construída com concreto, material que quanto mais velho, mais resistente fica. Os engenheiros que projetaram, eles tiveram recomendações para preverem coeficientes de segurança bem elevados na ponte, prevendo a possível utilização para fins militares, com a passagem de tropas, com a passagem de tanques de guerra, veículos militares que são veículos
muito mais pesados que aqueles que são utilizados normalmente nas rodovias. Então isso foi, digamos assim, do ponto de vista da situação de hoje que nós temos na Ponte da Amizade, uma coisa muito boa, porque a gente tem, digamos assim, uma segurança, um coeficiente de segurança maior do que teria numa situação normal. E nessa semana em que a ponte completou 47 anos, o desejo é que nos próximos 50 anos, a então senhora, através da força de seu concreto, continue contribuindo para o desenvolvimento da fronteira e guardando em suas vigas as histórias de milhares de pessoas que diariamente vêm e vão, seja para trabalhar ou simplesmente visitar.